E aí eu vou fazer a pergunta de milhões, que é que todo mundo fala, que é: e quando eu tenho baixíssima rotação, o que a gente faz? Faz uma oração e entrega para Deus? Todo mundo pergunta isso. E aí, para Tem gente baixíssima rotação, Claudemir? Vibração pega ou não pega? pega. Agora, Então. quanto que eu quero investir nisso? É uma questão. Então, é assim, se você conversar com o pessoal de desenvolvimento, tudo é possível. Tudo é possível. Agora, qual o custo, qual a velocidade de você ter isso e a qualidade que você... E o preço que isso... É preço, qualidade e tempo, né? Você tem que escolher dois. Você não vai ter os três. Então, hoje, né, quando a gente fala em sensor de baixíssima, eu preciso de baixíssima rotação, eu tenho um equipamento que trabalha 2, 3 RPM, né? Eu já trabalhei muito com fábrica de cimento, né, que você tem lá o secador que trabalha em baixíssima rotação. Os sensores piezoelétrico, você vai ter que aumentar a sensibilidade para isso, para detectar essa vibração. Eu consigo trabalhar ele de forma dentro do sistema IoT? Sim, mas com cabo hoje, porque o sistema wireless não tem nenhum ainda no mercado que atenda essa necessidade. Isso, Mas eu você acho que isso é muito consegue... importante colocar, sabe, Claudemir? Porque o Sim, pessoal tem perguntado e algumas pessoas têm falado. Quando eu tenho baixíssima rotação, já tenho sensor online? Eu falei, eu desconheço. Possivelmente já tem, assim, IoT, né? Eu desconheço, eu ainda não conheci, não peguei, não utilizei um. E aí vocês também, como desenvolvedores de tecnologia, tá confirmando isso, né? Não sei se já tem algo que a gente consiga colocar sem cabo, IoT, que consiga pegar isso, porque eu acho que é uma grande dúvida das pessoas. O que eu faço com quem é de baixa rotação? a baixa rotação ela ainda está na linha do cabo ainda, né, Ju? Só que você não precisa, você joga dentro de um gateway, né? Você tem um ponto de conexão que ele vai jogar isso para a nuvem, mesmo vindo via cabo, e aí você consegue fazer análise desse equipamento de hora em hora. Ele pode ficar até, como ele tem ele energizado, né? Você já não precisa de bateria para esse sensor, você já consegue medir com intervalos até menores, né? Exatamente. Você tem uma Mas precisão maior aí, até na sua análise de todos os seus dados, e você consegue conjugar isso com outras técnicas, né? Seja, sim, se for óleo, análise de óleo, se for graxa, dependendo da dimensão do seu equipamento, uma análise também da graxa, o que você tem que fazer. quando a gente fala de sensor com cabo, né, é porque até o tempo de medição ele é muito longo, né? Então, se você for colocar bateria para um sensor que muitas vezes vai ficar ali parado vários minutos medindo, essa bateria vai durar quanto? Né? Você lembra quando você ficava lá 15 minutos esperando um eixo dar 5 voltas para garantir uma senoide para você poder avaliar se existia algum impacto? Às vezes até estava sentada lá coletando dado, a bateria do coletor ia para o espaço, tinha que voltar para continuar medindo o equipamento. É isso que os coletores lá atrás mediam 10 equipamentos por dia, né? Hoje você mede muito mais que isso, né? Eu não Mas sou mesmo... tão assim, né? Eu já sou uma pessoa mais evoluída, eu comecei a medir esses dias, então o meu já media pelo menos uns 60 equipamentos. 10 era você, tá, Claudemir? Vai te catar.